Fala pessoal, tudo bem? Professor Cadu, vamos que vamos. Chegando reta final aí do concurso do DEGASE, tá bom? Mas essa matéria que a gente vai dar hoje também serve para Polícia Militar, Polícia Federal, serve para todos os órgãos que abrangem essa área de direito administrativo. E a gente vai falar sobre umas duas leis principais, né? Que caem muito em concurso, que são bem batidas, que são o LUAS e o ECA. Vamos para cima, só questões hoje, vamos gabaritar. Então vamos que vamos, hoje a gente vai falar das questões sobre o LUAS, né, e sobre o ECA. São questões que caem bastante nos concursos, tá bom? A gente vai estar resolvendo e massificando todas as dúvidas para você não errar uma questão sobre esses dois temas, tá bom? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o LUAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá bom? São dois temas muito batidos, tanto na prova que vai cair do DEGASE, mas também em prova da Polícia Federal, em polícias militares por todo o Brasil, tá bom? Vamos que vamos já massificar esse tema para a gente não errar uma questão, que com certeza vai ter uma questão dessa na nossa prova. Então vamos que vamos, sem mais delongas, vamos para a nossa questão número 1, questão muito boa, tá bom? Que fala um dos nossos princípios da Constituição. Questão número 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para seu desenvolvimento. Esse princípio corresponde à letra A, do direito à conveniência familiar, letra B, ao princípio da proteção integral, letra C, ao princípio da propriedade relativa, ou letra D, à progressividade das medidas socioeducativas. Pausa, tenta fazer aquele nosso mesmo esquema, tá bom? Tenta fazer sozinho e vamos para a correção. Segundo a nossa Constituição, a criança e o adolescente, ele tem um princípio da proteção íntegra, né? Tanto dos seus pais, dos seus familiares, tanto dos órgãos públicos, que são aí os órgãos regulamentadores e também os órgãos que vão trazer segurança para esse cidadão. Ele vai reconhecer a criança e o adolescente como sujeito de direito, tentando sempre igualitar com qualquer outro cidadão do nosso país, né? Então o ECA adota essa doutrina de proteção integral sobre criança e adolescente, trazendo o nosso gabarito para a letra B. Então a resposta da nossa questão número 1 vai ser letra B, tá bom? Uma questão boa para a gente massificar essa doutrina que o ECA tenta trazer, que é uma doutrina de tentar igualar, né, a criança e o adolescente a qualquer outro cidadão do Brasil, punindo quem maltrata, quem faz maus tratos, quem não dá assistência à criança aqui. Então essa questão é muito boa, essa questão número 1. Vamos para a nossa questão, a resposta da nossa questão é a letra B, né? Como eu tinha passado para vocês anteriormente. Então vamos para a nossa questão número 2, tá bom? Questão também interessante. Segundo o ECA, a prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente não compreendem. Então nessa questão número 2, ele quer que a gente saiba, né, uma questão muito boa para a gente poder diferenciar o ECA de outras leis, né, importantes também no nosso estatuto, o que a criança e o adolescente têm prioridade. Por exemplo, sobre idosos, que também é outra lei muito importante. Então ele quer saber o que não assegura essa prioridade, né, sobre a criança e o adolescente. A resposta da nossa questão a prioridade é sempre absoluta, né, da criança e do adolescente. Eles sempre têm preferência, mas não exclusividade, né, em demérito de outros grupos de vulnerabilidades. Isso que eu passei para vocês: idosos, pessoas com deficiência. Então a resposta da nossa questão vai ser a letra D, exclusividade de acesso aos programas assistenciais, em detrimento em outros grupos de vulneráveis, né? Tem a prioridade, mas não vai ser uma prioridade maior do que outros grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiências. Outra questão excelente para a gente estar batendo, para a gente estar estudando, para a gente saber, realmente a criança e adolescente vai ter prioridade sobre outras pessoas, porém sobre outros grupos vulneráveis ela não vai ter prioridade. Então vamos para a nossa questão número, resposta D dessa questão, né? Como eu tinha passado para vocês. E vamos para a nossa questão número 3, tá bom? Outra questão bem legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esta determinação traduz-se na
A. Garantia de prioridade relativa. B. Garantia de dignidade da pessoa humana. Letra C. Garantia de proteção integral. Letra D. Garantia excepcionalidade da medida privada de liberdade. Pausa, tenta fazer. Vamos para a nossa correção, uma questão bem interessante, né? É uma questão que bate, né, nas negligências que são feitas a crianças e adolescentes e qual determinação, né, prevê que nenhuma criança e adolescente seja objeto dessas abundâncias todas, né? Assim como todos os nossos cidadãos, a proteção integral abrange a defesa de qualquer forma de violência, né? Tanto física, tanto aos direitos, como disse a questão. Então a resposta da nossa questão seria a letra C, né? Garantia de proteção integral. Outra questão muito boa, porque o Estatuto da Criança e Adolescente sempre vai bater muito nessa tecla. Sempre vai ter a garantia de proteção integral sobre o adolescente, porque com a família que ele foi retirada, ou com a família que ele está sendo acusado ali de alguma dessas negligências, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, eles não estão fazendo essa proteção integral a essa criança e adolescente. Então por isso que eu botei duas questões semelhantes, tá bom? Para a gente sempre estar batendo nessa tecla. Vamos para a nossa questão número 4. De acordo com o Luas, a assistência social é... Vamos lá, letra A. Política de caráter contributivo destinada a trabalhadores formais. Letra B. Política de segurança social não contributiva que promove mínimo social. Letra C. Serviço vinculado ao regime geral de previdência social. Letra D. Benefícios exclusivos de crianças e pessoas com deficiências. Pausa, tenta fazer. A questão boa, a gente já pulou só para outro tema agora, né? A gente já está no LOAS e a gente vai alternando para a gente não estar ficando massificado sempre com o mesmo tema, né? Então vamos para a nossa correção número 4, né? O LOAS define a assistência social como uma política pública de seguridade social não contributiva, ou seja, independente de contribuição prévia, garante a proteção social a quem dela necessita. O LOAS, ela tem essa missão, né? Trazer uma proteção social a quem necessita, por exemplo, idosos acima de 65 anos, né? E pessoas com deficiências, que são pessoas que não têm como fazer mais as suas atividades de trabalho, independente se elas conseguem contribuir, né, para o INSS ou não. Essa é a função do LOAS. Então a resposta certa da nossa questão seria a letra B, tá bom? Política de seguridade social não contributiva, que prevê o mínimo social para aquela pessoa que não consegue mais contribuir, né, para o INSS, para a gente estar ajudando, né, devolvendo o que ela já trouxe, independente se ela contribuiu ou não no passado, tá bom? É um direito do deficiente, é um direito do idoso. Vamos lá, questão número 5. Um dos objetivos da assistência social previsto no LOAS é, letra A, garantir benefícios previdenciários ao trabalhador. Letra B, oferecer renda mínima universal a todos os brasileiros. Letra C, prover o amparo às crianças e adolescentes e pessoas em situações de vulnerabilidade. Letra D, financiar políticas de saúde no SUS. Pausa, tenta fazer uma definição muito boa para o LOAS, né, para a gente estar já entrando na nossa mente qual a definição, qual o objetivo da assistência social do LOAS, tá bom? Para a gente não estar errando na hora da prova. Então vamos para a nossa questão, nossa correção. Como eu tinha dito anteriormente, né, o LOAS estabelece entre seus objetivos um amparo a crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos e pessoas com deficiência, né? Além de promover a integridade ao mercado de trabalho e garantir o benefício de prestação contínua, que é o BPC, né? Que seria para essas pessoas com deficiências que não conseguem estar trabalhando mais, né? Ou então até trabalham, mas aí tem uma garantia ali do LOAS, né? Então a resposta certa da nossa questão seria a letra C, né? Promover um amparo a crianças e adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. O LOAS traz
essa igualdade na sociedade, né? Para todos tenham o seu sustento, da onde tirar a sua alimentação. Vou pedir para vocês aquela curtida, tá bom? Aquele se inscrever no canal. Se estiver gostando da aula, a gente está tentando abordar esse tema de LOAS, tá bom? E também o tema do ECA, que são duas matérias que vão cair sempre em concursos com direito, tá bom? Sempre, sempre. Porque o ECA é uma matéria obrigatória para ter em concurso público, assim como a Lei Maria da Penha. Mas a gente vai estar abordando tudo isso aí para você estar preparado na sua prova. E você não vai estar mais preparado do que com essa promoção que a gente tem para você, tá bom? A gente está fazendo uma mega promoção, tá bom? Com cronograma completo. Por exemplo, Cadu, o que eu preciso estudar para passar no DEGASE? Já tem um cronograma completo lá com todas as matérias tiradas do edital e cada matéria vai ter uma videoaula, tá bom? Essa videoaula é uma videoaula não minha, do YouTube, tá bom? Um dos melhores professores que a gente tem no YouTube. Além de um vídeo aula, ainda tem um vídeo com as questões explicativas igual esse que eu estou fazendo aqui, tá bom? Ou seja, todos os tópicos do edital, você é só chegar lá e clicar no vídeo, assistir, depois fazer as questões. Além disso, a gente tem 700 questões, tá bom? Elaboradas por mim, também pega pelo questão de outras provas anteriores, tá bom? Para você ir treinando, porque nada mais a prova do que questões, tá bom? Você fazer questões, você se prepara para aquele conhecimento e você já fica pronto. Então fazer questões é muito importante. Além disso, 4 simulados, tá bom? Para você ir treinando simulados parecidos com as provas mesmo. Você vai sentar, vai marcar o tempo e vai fazer sem distrações. Depois vai corrigir, vai ver quanto tempo você levou, se você conseguiu fazer no tempo determinado da prova. Vai ver quais matérias você tem mais dificuldade, tá bom? Esse simulado tem todas as matérias, tá bom? Não é só direito. E isso tudo por apenas R$19,90. Maravilha, né? Preço do menor do que um lanche que você faz aí. R$19,90 você tem um cronograma completo. Você não precisa mais se preocupar em procurar vídeo. Tudo vai estar lá. Não se precisa preocupar mais com questões, 700 questões, já tem os vídeos da questão no cronograma e não se precisa se preocupar mais com simulado, tá bom? R$19,90 não é só pro DEGASE, tá bom? A gente tem voltado pro DEGASE, a gente fez também para a Guarda Municipal de Caxias, mas esses simulados também é muito bom para a Polícia Militar, se você for fazer, não está aberto ainda, mas ano que vem vai abrir. Polícia Federal não abriu, mas vai abrir. Polícia Civil, todo tipo de órgão de segurança, esses conteúdo vai estar perfeito para você, tá bom? Então, uma forma barata que você tem aí de se preparar para os concursos. Então, só me chamar nesses contatos, tá bom? Meu WhatsApp é o 21 966682241 e meu Instagram, @cadumelo95. Segue lá, tem já uns alunos seguindo lá. Se quiser, eu te mando prova social. O pessoal tem gostado muito, tá bom? Do meu material. Dá trabalho para fazer, mas eu tô trazendo esse preço acessível justamente para você poder estudar. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima. Então já vamos direto para a questão número 6, tá bom? O artigo 4 do ECA estabelece que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Esse dispositivo reforça, letra A, o princípio da prioridade absoluta, letra B, o princípio da municipalização, letra C, a excepcionalidade das medidas socioeducativas, desculpa, letra D, a prevalência da educação formal sobre outras formas de desenvolvimento. Pausa, tenta fazer, tá bom? Essa questão é uma questão muito boa, que fala sobre o ECA, e tenta fazer. Então vamos para a nossa correção, né? Como a gente tinha abordado nas questões anteriores sobre as prioridades, né? Assim como a criança ela tem prioridade, a criança e adolescente tem prioridade a outros cidadãos, com exceção daqueles que eu passei, com idosos, pessoas de vulnerabilidade, a criança e adolescente, segundo o artigo 4 do ECA, explicita o princípio da prioridade absoluta, garantindo atendimento preferencial e destinação privilegiado dos recursos da criança e adolescente, tá bom? Então, a criança e adolescente é uma prioridade, sim, tá bom, do nosso governo. Então, a resposta certa seria a letra A, tá bom? O princípio da prioridade absoluta, que foi aquela questão que a gente bateu anteriormente, deixando um asterisco, né, que a criança e adolescente não tem prioridade sobre outras pessoas
com vulnerabilidade nem idosos, tá bom? Vamos lá, questão número 7. De acordo com o ECA, a aplicação de medidas de proteção destinadas, letra A, exclusivamente ao adolescente em conflito com a lei, letra B, a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, letra C, apenas a crianças vítimas de abandono, letra D, apenas a adolescentes autores de atos infratórios. Vamos para a nossa correção, conseguiram fazer? Se você acertou, coloca aí, acertei, questão número 7. Segundo, né, o artigo 98 do ECA, as medidas de proteção destinam-se a crianças e adolescentes em situação de risco, seja por ação ou omissão da família, do Estado ou por sua própria conduta. Então, a resposta certa seria a letra B, né? A criança e adolescentes em situações de risco pessoal ou social, tá bom? Uma questão boa, tá bom? Letra A, exclusivamente adolescentes em conflito com a lei? Não, porque também abrange crianças e adolescentes. Apenas crianças também não, crianças e adolescentes. Apenas adolescentes, também exclui as crianças, né? Então a gente fica com a questão, com a letra B, uma questão muito interessante, tá bom? Sobre o artigo 98 do ECA. Vamos para a nossa questão número 8, tá bom? O benefício da prestação contínua, o BPC, previsto no LOAS, garante, letra A, um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ao idoso com 65 ou mais que comprovem não possuir meios de provar a própria manutenção, letra B. Um salário mínimo mensal a todo idoso acima de 60 anos, letra C. Meio salário mínimo mensal a qualquer cidadão em situação de desemprego, letra D. Um benefício variável, conforme a renda da família do beneficiário. Pausa, tenta fazer. Outra questão bem interessante. Vamos para a nossa correção. É uma questão muito boa para a gente estar pegando quais são o regulamento do BPC, né? Pelo LOAS. O regulamento pelo LOAS do BPC assegura um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiências, desde que comprovam a situação de vulnerabilidade socioeconômica, renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Isso é para pessoas com deficiências. Idosos acima de 65 anos, eles já têm um direito sem provar, tá bom? Sem provar a vulnerabilidade socioeconômica, tá bom? Então a resposta da nossa questão seria a letra A, que é justamente o que eu falei, um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e aos idosos com 65 anos a mais, que comprovam não possuir meios de prover a própria manutenção, ou seja, não ter meios de estar sustentando a sua alimentação e a sua moradia. Questão bem interessante, né, para a gente estar estudando. E vamos para a nossa questão número 9, né? A gestão do assistência social no Brasil, de acordo com o LOAS, deve obedecer aos princípios da letra A, centralização das ações na União, letra B, exclusividade da atuação estatal sem participação da sociedade civil, letra C, descentralização político-administrativa e participação da sociedade, letra D, autonomia financeira dos municípios sem responsabilidade da União e dos Estados. Pausa, tenta fazer, tá bom? Vamos para a nossa resposta da questão número 5, né? Uma questão bem interessante também, né? O LOAS, ele traz como princípio básico a descentralização do poder político administrativo, com um comando único em cada esfera do governo e a participação da sociedade civil por meio dos conselhos de assistência social. Ou seja, ela faz essa descentralização administrativa, né, para que cada estado, para que cada município tenha a sua própria seu próprio comando ali para estar fazendo alguma ordem ou algo que vá proteger, né, que vá liberar esse assistência para quem precisa, né? Então a resposta à nossa questão seria a letra C, seria a descentralização político-administrativa e a participação da sociedade, né? Nessa questão de ajudar. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado, tá bom? Lembrando, né, simulado completo, tá bom? 4 simulados,
cronograma completo com todas as aulas sobre todas as matérias e mais 700 questões por R$19,90, tá? Entre em contato pelo Cadu Melo 95, o Instagram, segue lá, ou então pelo WhatsApp, 21 96668 2241. Não esquece de curtir, seguir o canal para mais aulas e deixar o sininho ativado, tá bom? Vamos para cima, a aprovação é nossa.